Graças e paz, irmãos, amém? Irmãos, abram suas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, no livro que Isaías escreveu. Vamos ler o primeiro capítulo. É um pouco longa a leitura, mas vamos fazer essa leitura. Isaías 1, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 31. Todos encontraram? Acredito que sim, amém? Lemos a palavra. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça está toda ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e Gomorra, e semelhantes... Perdão, irmãos. Já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus, para que me ofereçam sacrifícios, tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias, cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornam-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa das viúvas. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, e eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se como escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o Senhor dos Exércitos, poderoso de Israel, anuncia:
derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem, mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados, que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Santo Eterno Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem nos feito, ó Pai. Nos faz, Senhor, entender a Tua palavra, Senhor Jesus. Nos mostre aqui, Senhor Jesus, como ser cristãos melhores, ó Pai, através desse texto, e que nós possamos, ó Deus, ser mudados por dentro pela Tua palavra, em nome de Jesus e para a glória de Cristo. Amém. Queridos, certa vez eu li uma frase de C.S. Lewis que dizia que se você fosse um cristão, você fosse uma pessoa à procura de uma religião, ele não indicaria o cristianismo. Então, baseado nisso não, né, irmãos? Baseado na Bíblia, eu gostaria de deixar essa pergunta, a resposta dela para o final, e trazer um pouco do contexto, mas o que é que tem a ver essa sua afirmação com o texto? No final nós veremos, amém? Queridos, o contexto da cidade aqui, de Israel, é muito interessante. Por quê? Porque sempre que era um reinado, e sempre que o rei morria, o seu sucessor assumia, o seu filho, aquele que estivesse próximo da linhagem, né? Então, Israel, ela teve uma sequência de reis, bons e ruins, bons e maus, né? Que chama. Os reis bons, eles serviam ao Senhor, obedeciam à lei de Cristo e serviam com dignidade ao Senhor. Os reis maus eram ao contrário. Eles faziam tudo aquilo que era contra a palavra do Senhor, desobedientes ao Senhor. Então, queridos, a primeira coisa que nós podemos observar aqui no texto, que nós podemos ler, está aí no verso 1. Deus, ele não fala apenas uma vez. Às vezes a gente lê a palavra do Senhor e a gente passa despercebidos os detalhes. Você acha que Isaías simplesmente chegou, leu essa vez e não falou mais nada? Na verdade, foi isto, né? Ele fala aqui, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Durante o quê? Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, que são o quê? Reis de Judá. Então, esses homens, um reinado, no caso aqui, é o tamanho da vida do rei. Então, são muitos anos, não é isso? Vocês concordam? São muitos anos que foram esses reinados. Então, essa mensagem aqui, que Isaías recebeu do Senhor, ele não falou apenas uma vez. Se você for pegar e contar os anos de reinado aqui, dá cerca de 100 e poucos anos, porque 100 e pouco é muito pouco, mas é porque existe a corregência. Então, um reinava junto com o outro. Então, se você pegar aqui, dá cerca de 74 anos, 100 e poucos anos, certo? E sempre Isaías falando essa mesma mensagem. Sempre ele dizendo o que o Senhor falou a ele. Ó céus, ouçam os céus, escutem a terra, no verso 2. Então, meus irmãos, é interessante o que Deus fala do verso 1 ao 4, e a gente pode aprender uma coisa aqui. Leamos novamente do verso 2 ao 4. Ouçam os céus, escutem a terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento a sua manjedoura, a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada aprende. Ah, nação pecadora, povo de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Então, Isaías aqui, ele está dando um retrato de como é que está a situação ali em Israel. Isso aqui é uma visão, certo? É uma visão que Isaías tem
Deus dá essa visão a Isaías, e ele tem aqui, e ele começa a falar como é que está a situação lá na frente. E ele diz: ouçam os céus, escutem a terra, e aí filhos se crescer. Então, o que é que o Senhor quer nos falar através dessa palavra aqui? O que Deus está dizendo é basicamente o seguinte: no verso 2 ele diz assim: criei filhos e os fiz crescer. Algumas versões dizem: criei filhos e os engrandeci. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor, ele desde o princípio, desde a formação do povo de Israel, ele esteve ali, ele alimentou o povo, ele disciplinou o povo, ele trouxe a redenção, o povo viu os milagres, viu o que aconteceu, mas, o que é que diz o texto? Eles se revoltaram contra mim. E ele continua: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a sua manjedoura, a manjedoura do seu proprietário. O que é que isso quer dizer, irmãos? O boi, ele sabe, quando o homem que entra ali e o doma e o conhece, ele conhece ali. E é interessante essa figura do jumento. Eu não sei se os irmãos já viram não, né? Se você tem um animal em casa, toda vez o bichinho você deixa a comida lá, e toda vez ele vai lá naquele mesmo canto. Ele sabe onde ele encontra a comida, não é isso? Então, ele chega lá e vai comer, ele sabe onde dorme, ele sabe onde come, onde bebe água, onde faz as necessidades. Então, irmãos, o que Isaías está dizendo aqui, essa visão que Isaías tem é o seguinte: olha só, o jumento, que não é um animal racional, que não tem um pensamento cognitivo, ele é um animal, ele sabe onde ele encontrar o alimento, ele sabe onde é que ele se mantém, ele sabe onde ele se alimenta. Mas Israel, que é o povo escolhido de Deus, que é gente como a gente, não sabe. O que Deus está falando aqui é basicamente o seguinte: eles conhecem, eles sabem, mas eles não fazem. Eles sabem onde se alimentar, mas eles não fazem. Eles não querem ter um relacionamento com o Senhor. Então, irmãos, decorre-se o texto, e aí vem o verso 4. E eu acredito que os irmãos conhecem uma famosa frase, que é até lei da física aí, terceira lei de Newton: para toda ação tem uma reação, certo? Então, a ação de Israel, como o texto propriamente fala aqui no verso 4, é rejeitar o Senhor. Eles não querem ao Senhor. O Senhor buscou, escolheu um povo para si, mas Israel rejeitou. Essa é a ação de Israel. E qual é a reação de Deus? A reação de Deus é trazer juízo. No verso 4 diz assim: a nação pecadora, povo de iniquidade. Eu gosto mais da versão revista atualizada, que diz assim: ai desta nação pecaminosa. O que é que isso quer dizer, irmãos? Quando Isaías diz assim, ai disso, mais na frente tem os ais de Isaías, e ele vai dizer vários, né? Então, quando ele diz isso, é porque está querendo trazer uma ideia de julgamento sobre determinada cidade, sobre determinada coisa. Então, quando ele diz assim, ai desta nação pecadora. Então, o que é que ele está dizendo? Que vai vir juízo sobre a cidade de Israel. Por quê? Porque eles rejeitaram a Deus. Então, irmãos, segue-se o texto. E eles rejeitaram ao Senhor, como nós já falamos. E agora, a partir do verso 5, Isaías descreve a situação do povo em consequência do pecado. Como assim? Vamos ler o verso 6, o verso 5 para a gente entender? Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? Então, ele está dizendo assim: por que esse povo está sofrendo tanto? Deus, a visão que Isaías tem, ele diz: esse povo está sofrendo tanto e continua no erro. Porque eles estavam em uma situação triste. Por quê? Por causa do pecado. Esse povo, ele não olha para Deus, ele rejeitou a Deus. Então ele fala isso no verso: por que continuam a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite.
Verso 7, a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo na plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, meus irmãos, devemos lembrar que esta aqui é uma visão, como eu falei no início. E sendo uma visão que o Senhor deu a Isaías, ainda não havia acontecido nada disso, certo? Então ele está falando aqui algo que vai acontecer ainda. Se você continuar a leitura aqui, se você for até o capítulo 40 de Isaías, você vai ver essa profecia aqui, essa profecia não, irmãos, essa visão se concretizando lá na frente, certo? Mas perceba aqui que no verso, perceba que a gente deve se lembrar que isso aqui não foi dito apenas uma vez. Isso aqui, Isaías não chegou de uma vez assim e disse, papapá. Ele não disse isso só uma vez. Ele falou várias vezes. Foram vários anos, como eu disse aqui aos irmãos. Então, de agora em diante, Deus, através de Isaías, ele mostra a situação do povo de Israel. A cabeça está toda ferida e o coração está sofrendo. Eles não conseguem se voltar para Deus. Essas feridas, e feridas na cabeça e do coração, irmãos, quando o Isaías fala de coração aqui, ele está dizendo entendimento. Então perceba, a cabeça está toda ferida e o coração está sofrendo. O que é que ele está dizendo aqui? O entendimento deles não consegue captar essa situação de pecado que eles se encontram. Essa visão aqui se concretiza lá na frente, e ele diz, e toda a cidade é sitiada, toda a cidade fica devastada, né, destruída, por causa do pecado do povo. Então, podemos ver também que, embora tudo isso aconteça, no verso 9, ele diz assim, se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que é que Isaías está querendo falar aqui? Olha só, Deus ele sempre tem um remanescente. Deus ele sempre tem as pessoas que são preservadas. São aquelas pessoas que permanecem firmes em Deus. São os chamados crentes. Certo? Então, embora tivesse acontecendo tudo isso aqui, nós não devemos esquecer que existia dentro aqui, desse povo chamado povo de Deus, mas que alguns estavam dispersos, existia um povo que realmente era crente, um povo que realmente era povo de Deus, certo? Então, meus irmãos, nós vemos Deus agindo em favor dos seus e tendo misericórdia, e por causa dessa preservação é que ele diz aqui, se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Eu não sei se os irmãos lembram, mas Sodoma e Gomorra foi uma cidade destruída por Deus, porque era uma cidade altamente pecaminosa, era uma cidade altamente domada pelo pecado. Então, se o Senhor não estivesse preservado, teria acontecido talvez a mesma coisa que aconteceu a Sodoma e Gomorra. Então, até agora, meus irmãos, o profeta descreve a situação da nação de Israel em meio ao pecado. E nós podemos ver também que, mesmo em meio ao pecado, o Senhor, ele preservou, como eu já falei. Vamos um pouquinho mais para frente, no verso 10. Vamos ler aí do verso 10 até o 20. E vamos entender um pouco mais do texto. Governantes de Sodoma, verso 10. Ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus, para que me ofereçam tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios?
Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas de lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Então, queridos, o profeta, ele mostra que ele continua o povo continua dando as costas para Deus, não querem, estão rejeitando ao Senhor. Mas sendo assim, Deus, a partir de agora, a visão de que Isaías tem, a partir do verso 10, aqui a gente pode perceber que Deus ele começa a falar de uma perspectiva diferente. Ele começa a falar de uma perspectiva mais religiosa, podemos dizer assim. Então, Israel tinha todo aqueles sacrifícios, todos aqueles rituais, aquela religiosidade toda, para que fosse feita ali o sacrifício, para que no dia de Yom Kippur, que chama, nós não, irmãos, perdão, os israelitas pudessem ter ali a sua culpa despejada num animal, e os irmãos sabem o restante. Mas Israel estava fazendo isso, mas estava fazendo isso sem arrependimento genuíno. Estava fazendo isso como uma coisa qualquer que a gente chega, senta, levanta, vai embora, é automático. A gente liga o automático, chega, senta, fala, vai embora, prega, canta, toca e vai embora. Isso aqui não é mais nada, é só isso. Se resume a isso aqui. Então Deus, ele começa a falar que esses ritos de passagem, eles não significam nada. Para Deus está dizendo aqui, olha só, suas ofertas são inúteis, e o incenso que vocês trazem é repugnante. Então Deus, ele está dizendo aqui, olha só, as ofertas, isso que vocês vêm fazer aqui é inútil. É inútil. Por quê? Porque vocês não fazem com o coração. Vocês não fazem da forma que é para ser feita. É apenas para cumprir uma tabela. É apenas para mostrar aos outros. Então, ele diz, eu estou cansado da religião de vocês. Estou cansado disso. Eu, o Senhor, não tenho nenhum prazer nos holocaustos, nem no sangue que é aspergido. Vocês vêm aos meus átrios por mero formalismo. Vocês vêm aqui simplesmente para cumprir tabela. Vocês vêm aqui para dar uma satisfação. É isso que Deus está dizendo aqui. E sabe, irmãos, quantas vezes nós, povo de Deus também, não estamos aqui só para isso. Para dar satisfação a A ou a B. Para tirar uma foto de adoração superficial, né? Vai lá, tira foto. Aleluia. Então, às vezes a gente chega aqui, né? Não fisicamente falando da nossa IEC Cidade Verde, mas em qualquer canto. Um retiro, um lugar assim. Vai, tira aí uma foto, adoração superficial. Aí bota lá no Instagram, João 3,16, né? Eu vou aos domingos para a igreja, eu dou o dízimo, Senhor. Inclusive, meu Deus, eu estou orando por aquele irmão ali na igreja. Porque Calvino, porque Armínio, porque o pastor Adivandro, porque Josias, porque isso, porque aquilo, e nós esquecemos porque estamos aqui. Pelo fato de que estamos aqui. Nós esquecemos porque Deus nos trouxe aqui. Esquecemos do favor que Deus nos fez. E ele diz, parem de trazer ofertas inúteis, verso 13, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Quando vocês estenderem as mãos em oração, o verso 15, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Irmãos, isso aqui eu acho que é a pior coisa que um ser humano pode experimentar. Preste bem atenção no que Deus fala aqui, meus irmãos. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês o quê? O quê, irmãos? Os meus olhos. Então, o que é que isso quer dizer? Levantar as mãos aqui, naquela época, para o israelita, era, digamos que, a última coisa
que ele teria que implorar, que fazer, meu Deus, me ajude. Então, quando ele fazia isso aqui, é porque não tem mais solução. Eu não consigo mais com as minhas forças. Então, eu peço ao Senhor levantando as mãos. E o que é que o Senhor está dizendo? Quando vocês mais precisarem de mim, eu vou esconder os meus olhos de vocês. Tudo isso, irmãos, por conta do pecado que estava a situação de Israel. Isso, irmãos, deve nos levar a pensar o que é que nós estamos fazendo aqui. Isso nos deve levar a pensar por que nós vimos aqui todos os domingos, por que será que nós não nos encontramos nessa mesma situação? Então, devemos pensar nisso, devemos parar e pensar no que isso quer dizer para nós. É claro que isso aqui era para o contexto da época, era uma profecia, a gente não pode aplicar diretamente a nós, mas a gente pode aplicar e a gente pode tirar uma lição disso aqui. A gente pode entender um pouco mais de Cristo através disso aqui. Ora, o Senhor nos salvou da nossa multidão de pecados. Será que nós não temos dado as costas ao Senhor? Será que nós não temos rejeitado ao Senhor, irmãos? Então, Deus continua falando. Verso 15 ainda, parte B. Mesmo que multipliquem as orações, eu não escutarei. Ainda que vocês continuem me importunando, eu não escutarei. Ainda que vocês continuem multiplicando. Vale salientar aqui que Isaías não está falando de desprezar a oração. Ele está falando aqui da forma como era feita a oração, que era algo automático. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, amém. Então, ele diz isso: eu não estarei aqui para ouvir o seu clamor, não escutarei as suas orações, as suas mãos estão cheias de sangue. Como assim? Eles não mataram ninguém? Quando ele fala aqui das mãos que estão cheias de sangue, esse sangue é atribuído à culpa. Então, as suas mãos estão cheias de culpa. A gente pode interpretar assim. E aí ele faz um convite, irmãos. Deus, ele é um Deus de justiça, mas também é um Deus de misericórdia. E aqui ele traz um alerta. E ele diz assim: lavem-se, limpem-se, perdão, irmãos. Verso 16, isso mesmo. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa das viúvas. E aqui Deus faz um convite: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Então, Deus, ele traz aqui um convite à redenção. Ele traz aqui um convite à redenção e mostra da sua misericórdia com o seu povo. E ele faz esse convite para trazer uma purificação dos pecados e mostra as consequências de fazer isso, né? Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Mas ele coloca uma condição aí. Ele coloca uma condição: se vocês estiverem dispostos a obedecer. E aí ele continua dizendo: comerão os melhores frutos da terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois é quem que fala? O Senhor que está falando, irmãos. Que é o Senhor que está falando. Então, Deus coloca essa condição. Olha só, vocês podem vir a mim, vocês purifiquem-se dos seus pecados, purifiquem-se das suas más obras. Mas, se vocês estiverem dispostos a obedecer. E aí vocês vão comer o quê? Os melhores frutos da terra. Só que, se isso não acontecer, o
que é que vai acontecer? Vocês serão devorados pela espada, vocês vão morrer. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério, também deve nos levar à reflexão. Devemos nos voltar para o Senhor, irmãos. Ele mesmo nos mostra como fazer isso. E aqui, meus irmãos, Israel continua a rejeitar. O Senhor, mais uma vez, é misericordioso, mas Israel continua a rejeitar. Leamos, irmãos, o verso 21. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes, cheia de justiça, habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. E aí, Isaías começa aqui a descrever como é que está a situação depois de toda essa tragédia que aconteceu aqui atrás. Se você for ler o livro de Isaías, vou falar novamente, lá no final vai se cumprir isso aqui que ele está falando. Por que se cumpriu? Porque o povo continuou no pecado. Porque Deus colocou aqui a condição. Ó, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas se resistirem, serão devorados pela espada. Então, eles são devorados pela espada lá na frente, porque essa profecia se cumpre lá na frente, e o povo, a gente sabe que eles não obedeceram. Então, agora, a partir do verso 21, Isaías começa a falar de como se encontra a cidade, depois de tudo o que aconteceu. E ele diz, já lemos o 21, vamos ler o 22. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Vamos dar uma pausa aqui, que a partir do verso 25, no verso 25, na verdade, para ser mais exato, Deus, parece que a conversa aqui tomou um rumo diferente, né? Então, ele fala, voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Né? Deus estava falando que ia matar os adversários, que ia matar os inimigos, que ia voltar sua mão contra os inimigos, mas agora ele fala diferente, certo? Eu queria só voltar um pouquinho aqui, irmãos, no verso 22, quando Isaías fala assim: sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. O que é que isso quer dizer, irmãos? Sua prata tornou-se como escória, e o seu licor. O licor aqui, irmãos, é a mesma coisa que vinho, certo? Então, o licor aqui, ele está falando do vinho. O que era o vinho naquela época? Devemos sempre nos atentar. É interessante, o contexto, ele abre muito a nossa mente. Então, o que era o vinho lá naquela época? O vinho era um símbolo de alegria. Então, vamos fazer uma festa. Tem vinho? Vou. Não tem? Não vou. Então, era um sinônimo assim, de alegria. Aquela festa ali estava mais animada por conta do vinho. É como hoje, né? A gente faz as nossas festas, vamos fazer um bolinho para fulano. No bolinho, né, uma festa de aniversário, tem que ter pelo menos o bolo. Então, nem que a gente faça só um bolinho, que é o motivo lá da festa, é bater os parabéns para o fulano, a gente tem que fazer. Então, vamos fazer só um bolinho, é justamente isso aqui que ele está dizendo. Olha, o vinho de vocês, ele não é mais vinho, ele perdeu a essência, ficou aguado. Ele perdeu a sua essência. Isso é o relato de como a cidade estava. Vocês se perderam aí no pecado. Vocês se perderam em como servir ao Senhor. É isso que Isaías está dizendo aqui, irmãos. O vinho perdeu a sua essência, foi misturado com outras bebidas. Então a nação, irmãos, se encontrava triste e desolada. Como relata o texto, os líderes eram maus, não faziam jus à causa das viúvas, do órfão, não estavam nem aí, aceitavam suborno, aceitavam a propina, que a gente chama, né? Então, os líderes eram maus, irmãos, e no verso 24,
diz: por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Mas quem eram os inimigos de Deus? Será que era só aquela galera que estava ao redor da cidade de Israel? Será que era aquele pessoal que era contra o povo de Deus? Não só eles, irmãos. Veja que Deus, ele fala dos líderes um pouco antes. E ele, no verso 24, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, derramarei minha ira sobre os meus adversários. Esses líderes aceitavam suborno, não faziam justiça com as causas da viúva. Então, eles eram contra o Senhor, eles eram contra Deus. Então, meus irmãos, porque aquele que é reto e faz justiça é obediente ao Senhor. Então, irmãos, o inimigo de Deus aqui não eram apenas as nações que estavam ao redor, não era apenas quem era contra Deus. Aqueles que desobedeciam ao Senhor dentro de Israel eram inimigos de Deus também. Então, os próprios de Israel que desobedeciam a ele, estes também eram seus inimigos. Verso 25, irmãos: voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes, como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Aqui há duas promessas: para os que se arrependem e para os que não se arrependerem. Para os que se arrependerem e para os que não se arrependerem. Então, olha, voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei as impurezas, restaurarei os juízes. Olha, eu vou trazer os juízes de volta, a fidelidade de volta, vou trazer a obediência de volta, vou restaurar vocês, os seus conselheiros como no princípio, como antes de Israel sofrer isso aqui. E Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Essa é a promessa para os que se arrependerem. Eles serão restaurados, serão redimidos. E a outra promessa é de destruição para os rebeldes que não se arrependerem. Verso 28, mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês, os rebeldes, se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Então, meus queridos, isso aqui é uma promessa bastante severa. E é para aqueles rebeldes, aqueles que continuam na iniquidade. Pecadores serão destruídos, aqui ele está falando dos que continuam na iniquidade. E fala que os que abandonam o Senhor perecerão. Verso 29 ele diz: vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados. Mas o que é esse carvalho sagrado que Isaías falou aí? Eu não entendi. Esses jardins sagrados também que ele mencionou, não entendi. Isso aqui era um tipo de arbusto, o carvalho sagrado era um tipo de arbusto que era utilizado em rituais pagãos da época. Então, o jardim eram os locais de sacrifício, então, né? E os rituais lá eram feitos. Então, o Senhor está dizendo: olha, vocês terão vergonha desses carvalhos que vocês tanto prezam, desses carvalhos que vocês têm tanto apreço, vocês terão vergonha deles. Eles serão como o terebinto, cujas folhas estão caindo, ou seja, como esse terebinto aqui também é outro arbusto, então ele está murcho, ele está murchando, vocês serão como esse terebinto, vocês serão como esse carvalho, algumas versões dizem, que estão caindo como um jardim sem água. Não sei se os irmãos já viram um jardim sem água, e é uma coisa cinzenta assim, né? Você não vê vida naquilo ali, é isso que está dizendo aqui: olha, vocês não vão ter vida, vocês serão como esse jardim. Tudo bem, irmãos, a palavra
e aqui nós encerramos o texto, a palavra era lá para o povo de Israel, como eu falei no início, era direcionada para aquele determinado povo. Mas nós podemos aprender, como eu falei, algumas lições aqui para as nossas vidas, neste relato. A primeira coisa que devemos aprender, irmãos, é que devemos sempre estar meditando na palavra do Senhor. Israel caiu porque não meditava na palavra do Senhor. Os líderes eram maus e, por isso, eles não liam a lei, eles não obedeciam, não faziam com o coração, não faziam com gosto para o Senhor, para glorificar a Deus. Devemos sempre alimentar o Espírito que mora em nós para estarmos fortes no dia da tentação. No dia que chegar a tentação, nós possamos resistir a ela. Fugir da tentação, irmãos. Devemos fugir da tentação, perdão. Não fazendo como Israel fez, caindo várias vezes, e anos, e anos, e anos, e anos, e anos, como eles caíram. Isaías falou esta palavra diversas vezes, e eles rejeitaram ao Senhor. Devemos não fazer como Israel fez, desobedecendo e nos amoldando com este mundo, como esse mundo dita. Israel estava cega pelo seu pecado, e como nós estamos? Convido você a refletir nessa noite. Como é que você está? Você se amolda como este mundo? Segunda coisa que devemos entender aqui, irmãos, é que milagres não salvam. Milagres não têm esse poder de salvar. Apenas o Senhor salva. O povo, os antepassados, esse já é um tempo depois dos milagres, mas o povo que é antepassado desse aqui contou a ele: olha, a gente estava lá no mar, Moisés lançou o cajado na água e o mar se abriu. Então eles falavam uns para os outros. Durante as gerações, isso foi sendo contado. Mas mesmo assim, mesmo eles tendo essa percepção de que isso aconteceu, de que as águas amargas foram transformadas em águas doces para beber, eles continuaram rejeitando o Senhor. Então devemos lembrar disso. Nós devemos ser cristãos, não porque nós vemos os milagres, não porque pessoa X ora por mim, pessoa Y ora por mim, mas porque o Senhor, Ele salva, e Ele é o caminho até Deus. Então, os milagres não foram suficientes para fazer a nação voltar-se para o Senhor. Pequei, e agora? O que é que eu devo fazer? Mas eu pequei, acontece sempre, eu sempre peco. E agora, o que é que nós devemos fazer? Devemos, irmãos, olhar o texto e ver que o Senhor, Ele nos convida ao arrependimento. Ele nos convida ao arrependimento, e Ele tem a sua infinita misericórdia e infinita graça que podem nos perdoar. Ele fala no texto: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate. Escarlate é uma cor mais ou menos vermelha, um pouquinho puxada ali para o rosa e laranja, não sei, mas é um pouquinho vermelho ali, e ainda que os seus pecados sejam daquela cor ali, sejam os piores do mundo, é basicamente o que Isaías está falando, ainda que seus pecados sejam os piores que qualquer pessoa possa imaginar aqui, Deus, Ele nos perdoa. Deus, Ele nos dá a sua infinita misericórdia e nos traz a sua infinita graça. Ele pagou lá na cruz por nós, irmãos, agora trazendo para nós, Ele pagou ali na cruz, e nenhuma condenação há que possa nos separar deste amor. Certa vez eu li um livro do Mike McKinley, um livro que tem por título a seguinte pergunta: eu sou mesmo um cristão? Será que eu sou um cristão? E aí, no início eu falei da frase, não sei se os irmãos lembram, que C.S. Lewis falou. Ele disse: se você estivesse procurando uma religião, eu não indicaria o cristianismo como uma. Se você está procurando uma religião que satisfaz você, se você está procurando uma religião que faz bem para a sua alma,
que faz você ficar de boa, tranquilo, eu não recomendaria o cristianismo. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, o cristianismo ele é algo que depende muito mais, depende de Deus, claro, isso é soberania do Senhor, irmãos, mas é uma questão que depende muito mais de nós amarmos o próximo, amarmos a Deus e amarmos o próximo, é nos entregar pelo outro, é servir um ao outro, assim como Cristo serviu, é seguir ao Senhor. Isso é cristianismo. Cristianismo é viver nos passos de Cristo. Em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse nos seus passos agora, o que é que ele faria? Pensando nisso, irmãos. E esse livro faz refletir por que nós somos um cristão, né? O título já é bem óbvio. E eu gostaria que você refletisse nessa hora. Por que você é um cristão? Você é um cristão porque desde pequeno você vem para a igreja? Você é um cristão porque você chegou aqui e você foi ali, ganhou a confiança dos irmãos, tem aquela toda a comunhão. Você é um cristão por isso? Porque você vem aqui todo domingo, senta, escuta e vai para casa? Ou será que é porque você é um pastor? Será que é porque você, não sei, você está aqui todo domingo, você toca no louvor, você prega, você canta, você dirige o culto? Será que é por isso que você está aqui? Você é presidente dos homens, das mulheres, dos jovens? Isso tudo, meus irmãos, o povo de Israel fazia. O texto fala que Deus está cansado das suas reuniões, está cansado das suas assembleias. Religiosidade, irmãos, não salva ninguém. Será que nós somos um cristão? Por que você é um cristão? As ofertas de Israel eram inúteis, irmãos, porque não faziam de coração. Eram meros rituais cerimonialísticos. E nós, será que esse aqui é só mais um domingo? É só mais uma quarta? É só outra reunião? Será que nós somos cristãos assim, irmãos? Deus, Ele nos convida para o arrependimento. Se volte para o Senhor. Se de repente você percebeu que você se encontra nessa situação. Não, vou na igreja só mais um domingo. Tem nada não, a gente faz de qualquer jeito. É para Deus mesmo. Então, meus irmãos, Deus nos convida ao arrependimento. Devemos nos voltar para o Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmãos. Oremos mais uma vez. Santo Eterno Deus, maravilhoso Pai, queremos Te louvar, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, se por algum motivo, Senhor Jesus, nós percebemos aqui esta noite, Senhor, que nos encontramos nessa religiosidade, que nós estamos aqui, Senhor Jesus, apenas porque devemos uma satisfação, porque apenas nós vimos para a igreja desde criança e fomos criados aqui, gostamos do ambiente. Senhor, nos perdoa, Senhor. Senhor, nos faz, ó Pai, enxergar, Senhor. Nos faz, Senhor Jesus, perceber que servir ao Senhor é melhor do que a vida, ó Pai. Te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos, porque o Senhor um dia foi lá na cruz, morreu por nós e nos trouxe a redenção. Porque o Senhor nos trouxe, Senhor, para um propósito maior de sermos crentes, Senhor Jesus, e te louvar com todas as nossas forças. É para isso que nós fomos criados, Senhor, para o louvor e honra da Tua glória. Nos ajuda e nos capacita, Senhor, para que possamos ser crentes melhores a cada dia. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.